Dragon Ball AF é uma obra incrível, onde seu universo é complexo e totalmente diferente do universo cosmológico de Dragon Ball Super. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cosmologia de Dragon Ball AF e vou dividir em 3 partes, pois a cosmologia do universo de Dragon Ball AF é muito grande e complexo demais. Por isso, já vai deixando aquele super socão no like e se inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. E me siga também nas redes sociais, o link está na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Em Dragon Ball AF, levando em conta que, apesar de seguir uma linha temporal em AF, há viagens no tempo, deslocamentos dimensionais e modificações no espaço-tempo. Um dos pontos mais importantes na minha visão é dar um sentido real à existência desse universo. Isso significa desenvolver o que considero ser a cosmologia de Dragon Ball AF, explorando os diferentes ecossistemas existenciais, dimensionais e temporais, para dar uma noção do quão imenso é esse universo. Neste nível temos 2 principais componentes, as galáxias e os universos. As galáxias em Dragon Ball F seguem praticamente o mesmo conceito cosmológico do cânone de Dragon Ball, ou seja, o universo é delimitado por 4 grandes galáxias: a galáxia do Norte, a galáxia do Sul, a galáxia do Leste e a galáxia do Oeste. À primeira vista isso pode parecer simples, pois em um universo normal existem bilhões de galáxias. Isso faria com que o universo de Dragon Ball parecesse ridiculamente pequeno em comparação com outras obras. No entanto, não é bem assim. Apesar de haver apenas 4 galáxias nomeadas, cada uma delas é extremamente colossal e representa o limite de um universo inteiro. Além disso, elas servem como uma barreira natural e são tão grandes que cada uma possui um deus próprio, os Senhores Kaio's, responsáveis por manter a ordem em suas respectivas galáxias. Acima deles existe um ser ainda mais importante encarregado de impor limites e regras para esses deuses, o grande Senhor Kaiô. Chegar a essas galáxias não é impossível para aqueles que possuem poder ou capacidade suficiente. No cânone de Dragon Ball já vimos que certas raças conseguem atravessar distâncias imensas sem dificuldades, apesar de, para a maioria dos seres mortais, levar uma vida inteira para percorrer tais distâncias. Por serem espaços vastos e abertos, essas galáxias são ecossistemas livres, ou seja, não há barreiras ou limitações naturais, impedindo a locomoção entre elas. Qualquer um com habilidade suficiente pode transitar livremente de uma galáxia para outra. Em termos de vida, as galáxias não se diferenciam muito entre si, mas essa é apenas a base da cosmologia de Dragon Ball F. Nos próximos tópicos, exploraremos os níveis existenciais mais profundos e os segredos ocultos desse universo. Possuem raças distintas, mas nada que nos faça pensar que isso esteja relacionado ao hemisférico galáctico onde nasceram. Com isso dito, vamos ao próximo nível. Os universos em Dragon Ball F são bem diferentes dos universos de Dragon Ball Super. Aqui falamos dos ecossistemas existenciais do tamanho colossal, que podem inclusive ser infinitos. No entanto, essa infinitude não se refere aos espaços em si, mas sim ao número de universos existentes. Isso acontece porque é um multiverso dentro do outro. Em Dragon Ball F, os universos são menores do que uma dimensão, algo que exploraremos mais adiante. Por conta disso, dentro de uma única dimensão podem existir inúmeros universos, cada um com suas próprias características, mas seguindo as mesmas regras existenciais. Isso significa que cada universo é composto por 4 supergaláxias, assim como explicamos anteriormente. Diferente de Dragon Ball Super, esses universos não possuem deuses próprios. Isso ocorre porque eles são grandes demais para serem governados por uma única entidade mortal, mas pequenos demais para uma deidade suprema. Como consequência, não há um guardião específico para esses universos. O processo para viajar de um universo ao outro não é tão diferente do que acontece entre galáxias. Qualquer ser com poder suficiente pode fazer isso, mas nesse caso, o nível de poder necessário vai além dos limites mortais. Entretanto, há um problema importante: é quase impossível saber para qual universo se está viajando. Como existem milhares de universos, não há um mapa ou guia que os catalogue.
Assim, qualquer ser que tenha um poder imensurável para viajar entre universos não conseguiria controlar seu destino, sempre chegando a um universo diferente. A única exceção seria para aqueles que, além de possuírem um poder extremo, também possuíssem uma inteligência avançada capaz de compreender e navegar conscientemente entre os universos. Os habitantes dos universos também podem ser muito diferentes entre si, pois cada universo está ligado ao tipo de dimensão em que se encontra. Isso faz com que as diferenças entre as raças e civilizações sejam funcionais e objetivas. Em Dragon Ball F, existem dois tipos principais de dimensões, quanto à sua funcionalidade. Apesar de usarmos a mesma terminologia para todas, neste nível falaremos especificamente das dimensões isoladas. As dimensões isoladas são multiversos inteiros, contendo dentro de si centenas ou até milhares de universos. Além disso, essas dimensões têm funções específicas e responsabilidades, pois servem como barreiras que impedem um colapso irreversível no espaço-tempo. Isso significa que essas dimensões são ecossistemas existenciais extremamente complexos, onde até conceitos fundamentais como tempo, vida e morte podem seguir regras diferentes das que conhecemos. Por exemplo, em algumas dessas dimensões, o inferno sequer existe. O ecossistema existencial é tão complexo que até mesmo conceitos como tempo, vida e morte seguem regras ligeiramente diferentes das que conhecemos. Por exemplo, em algumas dimensões não existem infernos superficiais. Em vez disso, aqueles que morrem nessas dimensões vão diretamente para o inferno número 3. A única dimensão que possui infernos categorizados é a dimensão onde Goku e seus amigos se encontram. Ironicamente, por ser um ecossistema tão pacífico, ela frequentemente é alvo de ataques de seres de outras dimensões que tentam invadi-la ou descobrir seus segredos. Diferente dos exemplos anteriores, não basta apenas ter poder para viajar entre dimensões. Para compreender isso, imagine as dimensões como ramificações de uma mesma árvore. Elas seguem um curso linear, e para pular entre elas seria necessário interromper esse fluxo natural, que está diretamente ligado ao espaço-tempo. Além disso, cada dimensão possui uma barreira invisível, que não pode ser percebida ou atravessada facilmente. Isso significa que não adianta simplesmente voar a velocidades inimagináveis, de forma linear. Por isso apenas resultaria em viajar entre universos dentro da mesma dimensão. Para acessar uma dimensão diferente, seria necessário um feito praticamente impossível, a menos que seja um deus ou um demônio. Um exemplo é o próprio Goku. Ele conseguiu acessar diferentes dimensões através do poder do Super Saiyajin 6, pois era um Ki demoníaco, um Ki dado pelos Kaioshin. Para garantir que ninguém consiga ultrapassar essas barreiras, cada linha dimensional possui seu próprio guardião, conhecidos como demônios dimensionais. Esses seres não apenas possuem poder colossal, mas também habilidades que permitem banir qualquer um que tente escapar de sua dimensão. A única maneira de conseguir essa façanha seria 1. Convencer um demônio dimensional a permitir a passagem, ou 2. Utilizar uma técnica avançada o suficiente para atravessar as barreiras dimensionais. Aqui entra uma das técnicas mais extraordinárias, a teletransportação dimensional. Essa habilidade não só permite acumular uma quantidade absurda de energia para teletransportar o usuário para fora da sua dimensão, como também pode ser aprimorada por meio da evolução dos sentidos. Por exemplo, Goku pode expandir sua percepção, indo além da capacidade de sentir Ki, passando a detectar energias provenientes de outras dimensões. Concordamos, ou melhor, deixamos claro que a cosmologia de Dragon Ball F é um tanto complexa e bastante imensa. A partir desse momento, veremos ecossistemas existenciais primordiais, os quais estão reservados apenas para os deuses, demônios e seres além da compreensão mortal, lugares que foram concebidos para manter o equilíbrio de tudo. As dimensões primordiais são um caso completamente à parte das dimensões guardiãs. As dimensões guardiãs são basicamente planos de realidade diferentes, cuja a responsabilidade é nutrir o multiverso dimensional com aleatoriedade. Cada dimensão possui dentro de si múltiplos universos com diversos tipos de vida e leis naturais e não naturais.
Temos exemplos como as dimensões dos demônios sombrios, de onde provém a Irina, a dimensão guardiã de um portal para os infernos profundos, a dimensão neutra, que é de onde provém tudo que conhecemos em Dragon Ball, as dimensões sombrias, como a de onde nasce Karate, por exemplo. Essas dimensões, apesar de terem grandes responsabilidades na existência, são poucos comparáveis às dimensões primordiais. Para começar, essas dimensões possuem em sua maioria um espaço limitado. Sim, embora sejam infinitamente mais importantes que as guardiãs, muitas delas possuem um espaço finito, o que torna as dimensões primordiais incrivelmente superiores às guardiãs, e que, diferentemente dessas, as primordiais existem praticamente desde o início da segunda existência. Embora o espaço em muitas delas seja limitado, ainda assim são extremamente vastas e muito mais importantes. Possuem algo infinito e extremamente indispensável: suas energias. As energias das dimensões primordiais são diferentes entre si, razão pela qual também estão distantes uma das outras. Poderiam passar-se existências inteiras antes que um mortal, por mais poderoso que fosse, conseguisse viajar de uma para outra. E isso mesmo se soubesse como chegar lá, o que é praticamente impossível. Cada dimensão primordial possui um tipo diferente de energia primordial, que nutre as suas dimensões guardiãs. Por isso, cada dimensão guardiã tem formas distintas e movidas pelo tipo de energia que a alimenta. Como exemplo, temos a dimensão Amazon, sendo talvez a mais conhecida como esse tipo de dimensão, possuidora e criadora eterna da energia mágica. Entre as dimensões primordiais destaca-se a dimensão Ômega, conhecida por ser uma entidade eterna criadora da energia mágica. Sua energia é tão densa que tem o poder de dobrar a realidade de forma crescente, resultando no que conhecemos como tempo. Essa característica faz com que a dimensão Ômega esteja situada no centro da existência, onde o tempo flui de maneira diferente. Quanto mais próximo do seu núcleo, mais lentamente ele transcorre. Fragmentos dessa dimensão está espalhado por toda a existência, manifestando-se em locais como as salas do tempo. Outra dimensão de grande importância é a dimensão do mundo vazio, capaz de gerar um tipo de energia sombria chamada energia negativa, uma força corruptora capaz de consumir tudo. Já a dimensão alfa é a primeira e mais fundamental de todas as dimensões primordiais. Ela atua como um catalisador de energia do núcleo celeste, sendo responsável pela expansão constante e infinita de toda a existência. Essas duas, dimensão alfa e dimensão ômega, são as únicas dimensões primordiais infinitas. No total existem 17 dimensões primordiais, mas falaremos mais sobre elas no futuro. Agora surge a pergunta: é possível acessar essas dimensões? A resposta é curta. Para qualquer ser, isso simplesmente é impossível. Cada uma dessas dimensões contém energias tão avassaladoras que um ser mortal seria instantaneamente aniquilado ao entrar nelas. No entanto, alguns poucos seres ao longo da existência foram capazes de acessá-las de diferentes maneiras. Para alcançar essa dimensão é necessário ser um mago extraordinário, alguém capaz de compreender exatamente a origem do poder mágico. Além disso, é praticamente obrigatório ser imortal, pois esse entendimento é quase impossível de alcançar sem uma existência ilimitada. Se esses requisitos forem atendidos, basta invocar um portal dimensional de imenso poder. No entanto, essa dimensão possui um poder além da compreensão mortal, podendo até mesmo ser imune à magia. Por esse motivo, magos não devem permanecer nela por longos períodos. Além disso, ela é protegida por uma guardiã de poder absurdo, capaz de rivalizar até mesmo com um Super Saiyajin 8. Diferente das outras, essa é uma dimensão relativamente acessível a qualquer um que consiga encontrar uma entrada. No entanto, seu fluxo temporal é altamente instável, podendo acelerar ou desacelerar drasticamente dependendo da proximidade com o centro da existência. Essa dimensão não possui um guardião, nem qualquer método conhecido para controlar sua energia esmagadora. Essa dimensão trata-se de um domínio de trevas absolutas, contendo uma energia negativa jamais vista em outras dimensões. Possui uma guardiã conhecida como Irina. A Irina é responsável por manter a ordem e esse caos. Para entrar na dimensão vazia é necessário trocar sua vida por poder, sendo condenado ao vácuo eterno, em um vazio sem esperança. Lá, apenas existem seres que trocam sua vida por poder, ou seja, seres gananciosos por ficarem ainda mais poderosos habitam nessa dimensão. E por trocarem sua vida por poder, estão condenados a habitar o vazio eterno. Só existem duas maneiras de escapar de lá:
ou você se autodestruir e ir para um lugar bem pior do que o mundo do vazio, que seria um dos infernos do Emadaio, ou alguém se sacrificar por você para você fugir de lá. E duvido muito que alguém se sacrificaria por você nessa dimensão, pois praticamente só existem seres maléficos naquela dimensão. Por ora, temos a dimensão Alpha, denominada por ser a primeira dimensão primordial da existência. A dimensão Alpha é responsável por dar forma à expansão infinita do multiverso dimensional. Seu poder e energia são incrivelmente abundantes, sendo a fonte que alimenta tudo o que vimos até agora, e tudo o que ainda está por vir. O que torna a dimensão Alpha tão essencial é a sua capacidade de espalhar sua energia em diferentes aspectos, dando sentido a toda a estrutura da existência. Sua importância é imensurável, pois sem ela não haveria ordem, apenas um desperdício caótico de poder e energia infinita. A energia da dimensão Alpha toma uma força constante do núcleo celeste e a molda de diversas maneiras. Falaremos na parte 3 a respeito do núcleo celeste também. Essa dimensão também possui um guardião, chamado Ômega, que além de ser o primeiro ser mortal da segunda existência, é um ser de poder infinito, tornando-se verdadeiramente invencível dentro dessa dimensão. E quando eu falo segunda existência, quer dizer que existia uma outra existência, ou seja, existia uma outra realidade criada também, conhecida como a primeira realidade criada. Porém, essa realidade criada não deu certo e serviu de rascunho para criar a segunda existência, que é a existência que conhecemos agora. Falaremos sobre essa primeira existência na parte 3. As dimensões primordiais são um tema vasto e complexo, especialmente no contexto de Dragon Ball AF, cada uma representando um tipo distinto de energia. Ainda existem diversos outros ecossistemas existenciais, como os infernos, o Reino Celeste, além da primeira existência também. Os infernos em Dragon Ball F, eles são dimensões organizadas em uma hierarquia decrescente. Os infernos em Dragon Ball F mantêm um regime similar ao cânone de Dragon Ball, onde as almas dos malvados são purificadas e reutilizadas. No entanto, em AF, o critério principal para a preservação do corpo e da alma dos inimigos é o nível de poder que eles possuem, pois podem causar grandes problemas no processo da purificação. Portanto, aqueles que apresentam riscos à ordem do purgatório são exilados para lugares de castigo eterno, conhecido como os infernos. Esses infernos são baseados na obra épica de Dante Alighieri, onde o inferno é subdividido em diferentes níveis de punição conforme o merecimento de cada alma. Contudo, em Dragon Ball F, o critério não é o pecado, mas o poder. Quanto maior o poder ou mais atrocidades foram cometidas para obtê-lo, pior será o castigo. Há 5 níveis de infernos, cada um com sua função específica. O Inferno 5 é inferno superficial, semelhante ao que vemos nos episódios fillers de Dragon Ball Z. Já o Inferno 4 é um inferno inerte, para onde vão os seres biológicos modificados à base de computador, ou entidades que desafiaram sua própria natureza. Já o Inferno 3 é o mais próximo da imagem tradicional, um abismo de fogo eterno, onde são enviados seres superpoderosos capazes de rivalizar com os deuses ou que morreram fora de sua dimensão natural. Já o Inferno 2 é o mais angustiante de todos. Esse local priva seus habitantes da respiração e da mobilidade, ou seja, a partir do momento que um ser é enviado a esse inferno, ele não vai conseguir respirar e nem se mover, privando toda a sua energia. Esse inferno foi criado exclusivamente para deuses corrompidos, que usaram seus poderes para benefício próprio. Aqui, eles são torturados eternamente. Sua essência divina é extraída para alimentar um demônio chamado Tengu, e quando chegam ao limite, suas almas se tornam apenas mais uma das bilhões de correntes que ele controla. Quanto ao Inferno 1, falaremos mais adiante sobre ele. Sei que muitos se perguntam onde esses lugares estão localizados na existência, e responderemos isso em breve também. Pois bem, esses infernos não estão no fundo de tudo, nem estão empilhados um sobre o outro. São lugares extremamente distantes entre si, conectados apenas pelas portas internas que possuem. Eles estão fora da existência, em um local onde a expansão do multiverso jamais poderá alcançar. Com isso dito, vamos para o próximo nível existencial. O Reino Celeste, apesar do que pode parecer, não é a contraparte dos infernos. Essa função caberia na verdade ao paraíso. O Reino Celeste é equivalente ao inferno, mas separado por sua própria natureza. Trata-se de um lugar divino encarregado de guardar eternamente o tesouro mais valioso da existência, o Núcleo Celeste. Esse núcleo se encontra no centro do Reino Celeste e nutre o multiverso com seu poder infinito.
O reino celeste é feito do material mais valioso e único da existência, tão resistente que parece ser indestrutível. Caso alguma entidade apocalíptica a conseguisse rachá-lo, ele se regeneraria instantaneamente. Apenas seres celestes habitam esse reino, caracterizados por sua aparência majestosa e poder divino imensurável, assim como os infernos. Ele está localizado muito longe da segunda existência, tornando-o impossível de ser acessado por qualquer ser comum. Como alguém pode alcançar o reino celeste? A resposta é simples, não se pode chegar a esse local sem a permissão dos celestes. Esse local é inalcançável, a menos que os próprios celestes permitam. Com isso esclarecido, avancemos para o próximo nível existencial. Agora vocês vão ver o local mais incrível e enigmático de todo Dragon Ball F. Tão monumental, tão lendário e tão impotente que poderia ter sua própria cosmologia, ainda maior do que tudo que já vimos até agora, com base no fato de que essa é uma existência inteira separada, muito mais imensa. O Inferno 1 é na verdade uma arma dissuasória usada pelos deuses para afastar qualquer mortal curioso o suficiente para tentar alcançá-lo. Na realidade, chamá-lo de inferno é a maior mentira já contada, pois ele não é o inferno verdadeiro, mas sim a primeira existência, o Gênesis, de todo o multiverso dimensional original, de onde tudo se originou. Assim como a segunda existência, o novo multiverso, ele possui universos e dimensões infinitas que se expandem eternamente. No entanto, desde tempos imemoriáveis, apesar de ser um local infinito e esmagador, nele só existem dois seres, cujo propósito é pôr fim tanto na primeira existência quanto na segunda existência. A pressão de sua presença é infinita, e qualquer um que não seja um deus primordial é completamente incapaz de pisar nesse local. A primeira existência, ou como muitos chamam, o Inferno 1, é um reino morto, um local seco e desolado, um legado para qualquer mortal que deseja conhecer a verdade, ao custo da sua existência eterna, claro. Este é o lugar onde tudo começou, inevitavelmente onde tudo chegará ao fim. Como alguém pode chegar ao Inferno 1? Chegar lá é ainda mais difícil de alcançar o Reino Celeste. Basicamente só existe uma única entrada, e ela é guardada por um ser invencível chamado Ômega, que reside na dimensão Alpha. Bem, e com isso finalizamos os estudos da cosmologia de Dragon Ball F. Ainda assim seria absurdo dizer que Dragon Ball F tem um fim, pois sua própria definição é a eternidade. A cosmologia de Dragon Ball F é uma obra de arte, que tomou forma com o passar das eras. Agora finalmente podemos dar início à saga final de Dragon Ball F, onde descobriremos a verdade sobre o próprio Gênesis da existência. Espero que tenham gostado e nos veremos em breve. Meu nome é Tio Hit e fui!